Você voltou? Então fique aí porque o canal é bom, mas eu tenho uma mágoa contra você. Você entra aqui no canal, você não se inscreve, você fica usando o canal. Isso é muito feio. Você pega as informações, você compartilha com seus amiguinhos, com seus best friends forever. Mas você não se inscreve. Eu tô decepcionado com você. Não tô não, é um direito seu. Mas se inscreve, que é melhor. Então, nós vamos começar essa série chamada Católicos Esquerdões. Porque a Igreja Católica está cheia de esquerdões, eles proliferaram nos anos 80, eles se multiplicaram, eles são famosões e eles são muito significativos no sentido esquerdótico para a Igreja Católica. O primeiro que vamos falar é o Frei Beto. O nome do Frei Beto é esquisito, é Carlos Alberto. Deixa eu ver se eu tenho aqui o nome dele. Carlos Alberto Libânio Cristo. Ele tem Cristo no nome. Não é mole, não. Então, ele é conhecido como Frei Beto, né? O Frei Beto é uma figura que ele se confunde com a história da esquerda no Brasil. É bem possível, pelas minhas contas, que Frei Beto tem a ver com a fundação do PT, você vai entender por quê. Tem a ver também, talvez, até com a fundação do PSDB, você vai entender por quê. Então, ele é um militante da teologia da libertação, que já é um movimento esquerdista dentro da Igreja Católica. Vamos deixar bem claro, assim, a Igreja Católica é talvez a principal, fora dos partidos, é a principal responsável pelo crescimento da esquerda no Brasil, porque foi ela que alimentou as ideologias de esquerda, primeiro nas missas, anos 80. Anos 80, a pessoa ia para a igreja ouvir uma palavra e o que ele ouvia era militância, né? Inclusive foi a década que a Igreja Católica começou a perder violentamente fiéis, foi nos anos 80. E depois, através de grupos muito específicos que eu vou mencionar aqui a pouco. Então, ele é militante mesmo da teologia da libertação. Frei Beto, você sabe que o golpe, ou o regime de exceção, ou seja lá o que deu o nome, foi em 64. Adivinha quem é um dos primeiros presos? Frei Beto. O Frei Beto, ele tá com 79 anos, eu acho. Porque ele é de 44, né? De agosto de 44. Por que Frei Beto foi um dos primeiros presos? Será que Frei Beto abrigava terroristas? Será que Frei Beto protegia amiguinhos, militantes terroristas, que nunca são chamados de terroristas, são chamados de revolucionários? Ele é um dos primeiros presos, mas só passou 15 dias preso. Estou falando dos primeiros em 64, mas depois ele foi preso durante 4 anos. Aí depois o STF reduziu para 2, mas de 69 a 73 ele seria essa a prisão. Frei Beto é um escritor famoso, né? Seus livros mais famosos talvez sejam o Cartas da Prisão e Batismo de Sangue, onde ele vai falar dessa experiência dele como um preso político. Os livros de Frei Beto são muito premiados. Por quê? Porque a mídia mainstream, o sistema universitário, os esquerdões católicos, as juventudes universitárias, a esquerda inteira ama Frei Beto, né? Porque ele diz aquilo que todo progressista quer ouvir e que todo progressista acha bonito. Frei Beto escreveu 74 livros. É tanto prêmio, daqui a pouco eu vou mencionar os prêmios e por que ele recebe prêmios. Apesar dele ser um bom escritor, dele ser um intelectual. Frei Beto é um intelectual de esquerda. Frei Beto é um intelectual de esquerda. Agora, como pode um frei, aliás, frei dominicano, né? Frei dominicano. Como pode um frei dominicano ser o porta-voz dos seus inimigos? Às vezes eu penso
que pessoas como Frei Beto são infiltrados. Assim, eu tenho razões para pensar isso. Houve muitos infiltrados dentro da Igreja Católica para tentar destruir a Igreja Católica por dentro. A fé católica é por dentro. Eu, apesar de não ser católico, tenho essa posição confortável de ficar de fora vendo a bagaceira. Mas o católico, ele não pensa muito sobre o que está acontecendo com a sua igreja. Onde é que ela está indo? Quais são os rumos que ela está tomando? Quem são os porta-vozes da sua igreja? Ele não preocupa com o Papa que ele tem agora. Meu Deus, esse Papa! Me perdoem, católicos, mas até o pessoal católico está reconhecendo esse Papa aí é um horror. Perguntaram para o Papa, por que Deus entregou seu filho para morrer? Ele disse, eu não sei. Se perguntar a crianças da escola dominical da igreja que eu pastorei, eles vão saber explicar para você, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:3, Cristo morreu pelos nossos pecados. Aí o Papa vai, eu não sei. Tu sabe do que, ô Bergoglio? Tu não sabe por que Jesus Cristo morreu na cruz? Você não sabe mais de nada. É o mesmo Papa que diz que temos que reescrever a Bíblia, né? Tá doido para dar uma outra Bíblia para o povo. Então, vamos voltar para o Frei Beto. Preso aí 2 vezes, etc, etc. Sai, escreve os livros Carta da Prisão. E aí ele vai militar, ajudando a fortalecer quem? As comunidades eclesiais de base. Daqui a pouco eu falo sobre as comunidades eclesiais de base. Agora eu só queria, porque esse vídeo vai ter 2 partes para não ficar longo. A segunda pode ser assustadora. Mas vamos lá, algumas curiosidades sobre Frei Beto. Primeiro, Frei Beto declara que a fé não é necessária. Por isso que eu acho que esse cara é um infiltrado. Ele é meio ateu, assim. A fé não é necessária. Não, a fé não é necessária. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Jesus passou a sua vida explicando o valor da fé. Aí vem o Frei Beto, um frei dominicano, celebrador de missa, e fala, não é necessário. Outra curiosidade é que o Zé Celso sempre esteve envolvido com movimentos de militância de esquerda. Sempre, 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 sempre. Vamos lá. Frei Beto ajudou a fundar a CUT. Quando você vê a CUT fazendo uma bagaceira, você diga, obrigado, Frei Beto. Muito obrigado. E tem um negócio que eu ainda vou estudar direito, que deve ser perigosíssimo, chamado Central de Movimentos Populares. Adivinha quem ajudou a fundar? Frei Beto. Frei Beto passou 33 anos, segundo ele mesmo diz, viajando países socialistas. Ele é fissurado por socialismo. Ele é fissurado por Fidel Castro. Socialismo na terra, socialismo para a humanidade. O Frei Beto é fissurado pelo socialismo. Ele ganhou um prêmio em 1986 por um livro que escreveu, né, além do 73, por um livro que escreveu chamado, olha o nome do livro, Fidel e a Religião. Fidel. Que de religião tem no livro do Fidel e a Religião? Nada. Tem nada. Eu fui apresentado a esse livro, eu tinha 20 anos. 1986 eu fui apresentado. Você vê que eu acompanho essa bagaceira faz tempo. Eu fui apresentado pelo um pessoal do jornal Presbiteriano Bíblico. 1986. Fidel e a Religião. O que é que tem de religião no livro? Nada. Porque Fidel é ateu, o marxismo é ateu. Frei Beto é marxista. Por isso que eu acho que esse cara é infiltrado, como os esquerdões que eu vou mostrar aqui todos. Eu acho que eles são infiltrados para destruir as estruturas católicas
por dentro. O cara que passa 33 anos viajando por países socialistas, é porque eu queria quebrar o preconceito com a religião. Ele tem uma fissura por socialismo. O que é o negócio do livro Fidel e a Religião? Ele entra em contato com o pessoal do Fidel e fala, eu queria ir entrevistar o Fidel. Não se preocupe, eu sou do time. Eu sou aí dos esquerdões. Eu sou do time, eu vou aí publico o livro aqui, não sei o que, papapá. Aí saiu daqui ele e o Joelmir Betting. Sim, aquele Joelmir Betting. Não sei o que o Joelmir estava fazendo nisso, porque o Joelmir é um economista keynesiano mesmo. Era, né, que morreu. Não entendi, mas foi ele e o Joelmir Betting. Essa era uma missão que combinava mais com Franklin Martins, né? Terroristinha. Mas ele e o Joelmir Betting foram entrevistar o Fidel. O Fidel contou a vida dele no livro, é o que todo mundo diz. Não tem negócio de religião. Tem uma menção ou outra, mas esse livro deu o prêmio ao Frei Beto de o intelectual do ano. É isso. E aí, tudo que está ligado a esquerdismo no Brasil tem meio que o dedo do Frei Beto, né? As comunidades eclesiais de base, que ele foi trabalhar até os anos... Ele saiu da prisão para trabalhar já com esse negócio. Comunidades eclesiais de base. O que eram? Eram células terroristas... Não, brincadeira. Eram como se fossem essas células de igrejas, assim. Grupos pequenos. E a ideia da comunidade eclesial de base é semear o ódio, quer dizer, a consciência social, né, do povo que está ali. Eu estava lá, meus amigos sabiam que eu não era católico, falaram, nós vamos para a reunião da SEBS. Hoje é legal, tá lá o Pedro Raimundo, tá não sei quem, tá fulano, os personagens famosinhos da cidade, né? Aí você tem que estar lá. Mas o que eu tenho a ver com isso, com Pedro Raimundo, com não sei o que? Pedro Raimundo era um cantor e militante ali da Juventude Católica, né? Não sei nem porque que eu estou citando o nome do Pedro Raimundo aqui. Eu cheguei lá, o dirigente da reunião naquele dia era o Pedro Raimundo. Tava bêbado. O Pedro Raimundo tava fedendo a cachaça e fumava feito uma caipora. E a dinâmica da reunião era assim, ó. Alguém lê um artigo escrito por Frei Beto, por Leonardo Boff, por não sei quem. Alguém lê um artigo sobre miséria. E aí depois vamos discutir o artigo. Olha, será que Deus quer isso? Qual é o papel dos políticos? Não sei o quê. No fim, o cara saía com ódio do sistema. O cara saía, tinha reunião que o cara saía assim, querendo pegar uma metralhadora. Assim, eu vou destruir tudo. Revolução. Isso no berço da Igreja Católica. E aí, eu nem sei se a SEBS ainda existe. Alguém coloca aqui um comentário se a SEBS ainda existem naquele formato. Era para formar comunistinha e deu certo. Muita gente tem grandes figurões no Brasil que vêm dessa formação aí, formados dentro da Igreja Católica, né? Essas eram as comunidades eclesiais de base. Agora, sobre ele ganhar, tudo que Frei Beto escreve, o pessoal quer dar um prêmio, tá? Tudo. Então eu vou mostrar aqui alguns prêmios que ele ganhou, tá? Outra curiosidade, o Frei Beto foi assistente do Zé Celso, de teatro, ele mesmo diz isso. O Zé Celso é aquele que faz o teatro pelado, os atores pelados, todo mundo nu. O Zé Celso é revolucionário, ateu, deprovado, pansexual se for o caso, morreu, né, recentemente. O Frei Beto diz, eu fui assistente de teatro do Zé Celso. Vamos lá. Prêmio Juca Pato, em 85, é um prêmio top, do livro Batismo de Sangue. Tudo que o Frei Beto escreve, a mídia mainstream e a esquerda premia ele. Prêmio Jabuti,
SD1, 82, já ganhou 2 vezes, tá? Também é um prêmio top. E 2005. Intelectual do ano. E ele é um grande intelectual. Só é perigoso. A esquerda, quem faz a esquerda funcionar são seus grandes intelectuais, né? Intelectual do ano pela União Brasileira de Escritores, 1986, pelo livro Fidel e a Religião. Leia-se, a história de Fidel, é isso. Prêmio de Direitos Humanos em Scribiskas Viena, de 87. Melhor obra infanto-juvenil, né? Associação Paulista dos Críticos de Arte. Troféu Sucesso Mineiro. Prêmio Paolo Borsellino. Prêmio CREA, do Rio de Janeiro. A Medalha Chico Mendes, pelo grupo de Tortura Nunca Mais, deu para ele o prêmio. Troféu Paulo Freire. Medalha Solidariedade do Governo Cubano. Foi mal, Frei Beto. Foi mal. Medalha de solidariedade. Quem deu a medalha? O governo cubano. Porque tu fala bem demais dos caras. Tu quer promover aqueles que mataram nossos irmãos. Cria vergonha na cara, Frei Beto. O comunismo matou os cristãos. Como é que você quer promover essa desgraça? Meu pai do céu! E você é católico que não acorda, que não denuncia essa gente que está... Eles são parasitas dentro da vossa instituição, eles são parasitas. E o propósito do parasita é destruir a coisa por dentro, né? O governo cubano deu medalha para Frei Beto. Ele é uma das 13 personalidades Cidadania 2005, numa iniciativa da Unesco e Associação Brasileira de Imprensa. Mas como gostam do Frei Beto, como gostam. Aliás, todos os católicos esquerdões, eles são idolatrados pela imprensa. E o jornal Folha Dirigida. Medalha do Mérito Dom Helder Câmara, que era outra esquerdinha que morreu lá no Ceará, né? Dom Helder te conhecia, né, Dom Helder? Medalha do Mérito Dom Helder Câmara do Instituto Cidadão, pelos serviços prestados na preservação e fiscalização da gestão pública moral e legal em 2006. Título de cidadão honorário de Brasília, concedida pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. A segunda parte do vídeo é mais assustador. Ela vai começar com Frei Beto dizendo que fazia parte do grupo de Marighella. O grupo de Marighella escreveu manuais de tortura para torturar militares. Esse é o Frei Beto. Você, católico, você não conhece seus líderes. Você não faz ideia do que eles estão fazendo com a sua igreja. É claro que há um grupo de católicos despertos, né? Mas não deixarão de ser católicos nunca e vão ficar aí dentro, aguenta. Não tem cura, não tem revés. Isso aí, daqui para frente só piora, né? Daqui para frente é só para trás, como se diz. E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Você sabe quem é Frei Beto? Você conhecia Frei Beto? O que é que você sabe do Frei Beto? Pesquise no YouTube, veja o Frei Beto, veja o que ele mesmo diz, né? Sobre ele mesmo. E é isso, valeu, um abraço.